Olá! Nesse vídeo eu falo do enunciado de número 500 do Superior Tribunal de Justiça, o qual nos diz que a configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Esse enunciado é do ano de 2013. Vamos entendê-lo com calma. O artigo 244-B, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, traz o chamado crime de corrupção de menores. Diz o tipo penal: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. O parágrafo 1º traz um delito equiparado, que é, no caso, da utilização de meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo na internet, e o parágrafo 2º traz uma causa de aumento, caso esse crime cometido ou induzido seja hediondo ou equiparado ao hediondo. Pois bem, importante aqui uma observação, que não podemos confundir esse tipo penal com o tipo do artigo 218 do Código Penal, chamado também, possui o mesmo nome iuris, corrupção de menores, que é o crime de induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Não vamos confundir. Estamos tratando aqui, conforme esse enunciado, do artigo 244-B do ECA. Pois bem, vamos relembrar o que é um crime formal, porque é isto que essa súmula diz, que trata-se de um delito formal. Essa classificação, quanto ao resultado, é de grande importância prática, não é apenas uma classificação doutrinária. Vamos lembrar rapidamente. Nós temos então o chamado crime material, o crime formal e o crime de mera conduta. Sendo considerado então crime material aquele cujo tipo descreve uma conduta e um resultado, sem o qual o crime não se considera consumado. Nós temos como exemplo o crime de homicídio, matar alguém. Se não houver a morte, não há que se falar em crime consumado. Esse é um exemplo de crime material. O crime formal é aquele cujo tipo traz um resultado, porém, o mesmo é dispensado para que o crime seja considerado consumado. Então, nós temos como exemplo o crime de extorsão, do artigo 158 do Código Penal, que diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Veja bem, o fato de constranger alguém, mediante violência, por exemplo, se essa pessoa se submete à vontade e faz algo, conforme o intuito do autor do delito, independentemente de obter a vantagem ilícita ou não, o crime já estará consumado. Independentemente desse fim visado, que é obter a vantagem ilícita, o crime já estará consumado. Eventual obtenção de vantagem ilícita será mero exaurimento do crime, que influenciará em eventual condenação na dosimetria da pena, conforme as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Outro exemplo são os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. A conduta ela praticada, configura o crime como consumado. O eventual resultado previsto no tipo penal pode até ocorrer, mas não é necessário. Faço uma observação aqui que, conforme entendimento doutrinário e inclusive jurisprudencial, é possível a tentativa nos crimes formais, ok? E o chamado crime de mera conduta é aquele em que não há descrição de resultado naturalístico, fenomênico, exterior no tipo penal. Um exemplo que nós temos na doutrina, aliás, no Código Penal, que a doutrina cita, é o crime de violação de domicílio, que está no artigo 150, que é entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Perceba que o simples fato, a simples conduta de entrar ou permanecer já consuma o delito, independente de qualquer resultado. Ok? Então, feita essa breve revisão dessa classificação conforme o resultado de crime material, formal de mera conduta, vamos voltar à análise do enunciado que diz: a configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Veja bem,
Essa cristalização da jurisprudência surgiu por conta de alguns entendimentos que trabalhavam da seguinte maneira. Ora, o tipo penal protege o menor da corrupção, mas vamos supor que esse menor já seja corrompido, possua, como se diz aí no jargão, a sementinha do mal. Então, vamos supor que um traficante ou alguém que vai cometer um roubo chame um menor para participar com ele. E esse menor já possui várias passagens, condenações em atos infracionais. A alegação de alguns era a seguinte: ora, esse menor não foi corrompido. Por quê? Porque ele já estava corrompido. Essa ideia é combatida nesse enunciado. Ou seja, independentemente de eventual histórico infracional, de eventual histórico contrário ao ordenamento jurídico deste menor, configura-se o crime. Por quê? Ele independe desse resultado, corrupção. Ele é formal. O bem jurídico tutelado aqui visa impedir que esse maior imputável ele induza ou facilite não apenas a prática do crime do ato infracional pelo menor, mas também que ele permaneça nessa prática. Então, com esse entendimento, é que se aplica com rigor esse artigo 244b, de forma que configura-se o crime com a mera participação desse menor, ou permanência desse menor na prática do crime, no caso, ou o ato infracional, ok? No caso do menor. Configura-se o crime como consumado, independentemente dessa eventual corrupção desse menor, ok? A simples participação, como estou enfatizando, desse menor no ato delitivo é suficiente para a consumação, sendo irrelevante o seu grau, o seu prévio grau de corrupção. Eventualmente, vamos supor que o maior imputável seja primário, nunca cometeu um crime, está cometendo sua primeira conduta delituosa, está sendo acompanhado, levou consigo um menor que possui uma vasta ficha, ato infracional equiparado a homicídio, estupro, roubo, enfim. Haverá consumação do crime de corrupção de menor, ok? Então, fechando e concluindo esse vídeo, o artigo 244b do ECA, corrupção de menores, se consuma com a mera participação, envolvimento do menor no ato delituoso. Ok? Muito bem, espero que esse importante enunciado tenha ficado claro. Te agradeço por curtir esse vídeo, agradeço os comentários e agradeço por estar inscrito em nosso canal, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.